vamos ao debate. Vou começar com a Samanta dessa vez. Essa intimação feita pela Polícia Federal para que o deputado cassado, Deltan Dallagnol, deponha na condição de investigado agrava a situação política dele, Samanta? Olha, Lu, eu acho que ainda é prematuro a gente dizer se agrava ou não, até porque a gente não teve acesso exatamente do que trata esse inquérito. Dividindo aqui duas partes do que seria possível estarem acusando o Dallagnol, uma seria a crítica que ele faz à decisão de cassação, mas isso, criticar uma decisão judicial não é crime. Você pode criticar e discutir uma decisão judicial, até porque o direito evolui e as decisões também podem ser modificadas. Mas tem alguns aspectos na fala do Dallagnol que, salvo engano, eu não sei se é sobre isso que diz respeito o inquérito, porque é um inquérito que está correndo da Polícia Federal, acho que no Supremo Tribunal Federal, então isso tem a ver com alguma autoridade que tem a prerrogativa de foro. Me parece que algumas falas do Dallagnol, após a decisão do TSE de cassação do seu mandato, ele faz imputa alguns crimes a algumas autoridades, chamando, acho que o ministro do Supremo de corrupto, e talvez seja por isso que haja esse inquérito, por uma possível calúnia, mas é tudo muito prematuro porque nós não tivemos acesso a isso e parece que nem o Dallagnol. Agora, pelo simples fato de criticar uma decisão judicial, isso não é crime, isso faz parte da democracia, tudo pode ser criticado e comentado. Agora, tem alguns aspectos que são penais, que é quando ele imputa uma conduta a alguém e aí isso pode ser objeto de investigação. Nesse caso, você fala de imputar a conduta a alguém, ele fala do ministro Benedito Gonçalves, relator da decisão dele, em que ele acusa de talvez esteja tentando uma vaga no STF e esteja ali se beneficiando, dando a cabeça dele. Eu vou buscar aqui a expressão correta dita pelo Dallagnol para a gente não ser muito leviano em relação a isso, mas ele insinua isso. É isso, Samanta? Tem umas outras falas também, Lu, do que eu pesquisei, que ele imputa a determinado ministro do STF, a ex-senadores, então eu não sei se é sobre isso, mas que ele diz que são corruptos. Então, eu não tenho acesso ao inquérito, mas pode ser também, porque aí configuraria crime, ele tem que provar que são corruptos, né? Muito bem, enquanto eu busco a fala aqui, vou passar para o Flávio Leão Bastos. Flávio, a gente não está te ouvindo. Será que você mutou o seu microfone? Já me ouvem? Ouço sim. Pois bem, notem que nós estamos falando de uma intimação para depor, o que significa um início de um processo investigatório. Como bem dito agora pela deputada, nós estamos falando aqui de uma apuração. Portanto, Dallagnol terá a garantia da ampla defesa, a garantia de ser ouvido e de colocar as suas visões e as suas versões sobre esse caso. De fato, a se confirmar as afirmações, nós teríamos, por exemplo, um crime de calúnia aqui contra autoridades judiciárias, o que deverá levar, se ocorrer, o Dallagnol a responder a um processo. Nós sequer temos um processo agora. Portanto, temos aqui uma via normal sendo seguida, observada, e acho que, claro, de alguma forma, este fato agrega a uma situação política complicada para Dallagnol. Bem, para ser muito justa aqui, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o deputado afirmou que os magistrados do TSE combinaram nos bastidores a decisão de retirar seu mandato e que o ministro Benedito Gonçalves, relator do processo, entregou sua cabeça em troca da perspectiva de fortalecer a candidatura ao Supremo. Hélio Beltrão. É uma afirmação grave, né? É uma afirmação bem grave. Luciana, a minha percepção é que o Deltan Dallagnol está sendo perseguido. Nesse caso já me assusta um pouco, ele está sendo investigado, não sabe direito a que ele parece que não sabe do que se trata, nós aqui também não sabemos do que se trata. Isso me lembra, a gente falou aqui de processo, me lembra do processo kafkiano, né, que é justamente sobre isso, o sujeito que não sabe pelo que ele está sendo acusado, o que está acontecendo com ele, só sabe que está sendo perseguido pelo sistema. E aqui tem um pouco isso. Se o Deltan realmente fez vamos dizer, uma afirmação que pode ser caracterizado como calúnia ou qualquer coisa do tipo, tudo bem, ele tem que responder a isso, mas
me parece que está havendo uma perseguição ao Deltan. Tanto na questão da cassação já houve, quanto agora em persegui-lo por um crime que a gente está falando, é criminal, está no Código Penal, calúnia, injúria e difamação, mas não é um crime, outros crimes que a gente conhece no Brasil. Assim como foi, o Moro está sendo também investigado, sei lá o quê, sobre um crime de calúnia de uma questão que era uma piada de uma festa junina, né? Então, isso aí me parece que caracteriza uma perseguição. Não, uma perseguição. Já foi cassado e agora querem perseguir o Deltan penalmente, criminalmente. Muito bem, Alessandro. Desculpa, Samantha, você... Perdão, só uma parte, acho que na linha do que o Hélio está colocando, só para apimentar um pouco mais o debate, a gente também não pode esquecer que essa declaração que o Dallagnol fez, ele fez enquanto ainda deputado federal, a cassação dele ainda não ocorreu, portanto, ele também está protegido pela imunidade parlamentar contra palavras, votos e opiniões. E aí eu não sei se daria para caracterizar a questão do crime de calúnia, uma vez que ele ainda estava no exercício do mandato. Muito bem, é uma questão técnica que, como a gente tem aqui muitos juristas, ela traz uma questão técnica aqui importante. A Samantha disse quando ele fala isso, Alessandro, ele ainda é deputado, inclusive ontem esteve lá na votação do marco temporal, votou porque ainda não teve o trâmite dentro do Congresso, ele tem que apresentar a defesa, uma mesa tem que se reunir, não se reuniram, e é um deputado cassado, fake, né? Porque tá tudo normal, tudo como era antes, Alessandro. É isso mesmo, Lu. E olha só, que interessante, quer dizer, você tem a decisão do tribunal que saca, que retira, que extermina em tese o mandato dele, só que essa decisão tem que chegar até a Câmara dos Deputados, tem um procedimento interno e ele está ganhando tempo nesse procedimento. Para alguns juristas, para alguns advogados, algumas advogadas, esse procedimento não seria necessário. Ou seja, se eu tenho uma decisão pelo Poder Judiciário no qual você é declarado inelegível, na sequência você já perde o mandato, ou seja, é um efeito da própria decisão. O que o tribunal estaria fazendo era simplesmente notificar a Câmara para dizer, olha, o deputado Dallagnol já não tem mais mandato. E aí, nesse caso, a gente ficaria como? Nós ficaríamos com uma situação na qual ele já não tem mais mandato, então a discussão que a Samantha levantou, que é muito importante, muito boa, ele não teria imunidade parlamentar nesse caso. Mas hoje ele tem imunidade parlamentar ainda. A interpretação que deram foi não, vai abrir um procedimento interno, não é a decisão do tribunal diretamente que já vai gerar isso, ou seja, eu não perdi o meu mandato pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral, eu vou perder depois, ou seja, com uma decisão reconhecida pelo parlamento. E aí pode surgir, inclusive, algumas confusões. É que o deputado Dallagnol, ele não conseguiu fazer essa articulação na Câmara. Ele queria que a Câmara dos Deputados, que o parlamento confrontasse o Tribunal Superior Eleitoral. Seria o grande desejo dele. Mas ele não conseguiu uma articulação política a ponto de convencer os parlamentares a fazerem isso. E seria uma situação, Lu e colegas, seria uma situação inusitada. Seria uma situação na qual o parlamento poderia dizer, olha, eu não vou cumprir, e ele vai ficar com o mandato. Imagina, né? Seria uma espécie de conflito total entre os poderes. Mas não é isso que aconteceu, ele não conseguiu esse apoio. Uma parte, antes de você terminar, eu sei que você vai falar, mas o Deltan Dallagnol ainda é por cima falante, né? Ele está o tempo inteiro atuante, seja nas redes sociais, seja dando entrevista, ou seja, cria-se ainda mais uma confusão em torno dele. Mais ainda. E aí é interessante, porque ele mesmo disse que ele saiu antes do mandato, a gente vai lembrar disso, porque uma das razões da condenação dele é que ele sai do mandato muito antes para dizer que foi fazer um curso de política. Eu acho que foi esse curso de política que ele fez que ele está tentando praticar agora no resto de mandato que ele tem. Eu acho que é isso, né, que ele deve estar fazendo. E como ele fala muito, as pessoas vão para cima. Eu acho que aí tem uma questão interessante, porque não existe curso de política para isso. É só na política que você aprende mesmo. E eu acho que ele fala demais. E aí eu acho que ele atacou excessivamente a honra de pessoas, sem necessariamente, acho eu, que ele não terá provas do que ele está dizendo ali. São imputações graves, problemáticas, e eu acho que ele está falando demais porque ele não tem experiência política, olha só. Mas aí vai aprender na prática, porque política não tem curso de ciência política, de estudo de política. Política a gente aprende aqui, fazendo esse diálogo democrático, como a Serena está fazendo aqui no Grande Debate.